Eren Jennifer Félix Belenobre, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ensino Médio, segundo A, B, C e D, Introdução ao Estudo da Óptica, terceiro bimestre de 2020, professor José Bezerra. De antemão quero desejar saúde a todos, espero que estejam todos bem. Vamos prestar bastante atenção a esse vídeo aula e que vocês tenham uma boa verificação da aprendizagem. Um pouco sobre a luz. Pois bem, óptica é a parte da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos. Seu desenvolvimento se deu com a publicação da teoria corpuscular da luz por Isaac Newton, teoria que admitia que a luz era formada por um feixe de partículas. Define-se luz como o agente físico que sensibiliza nossos órgãos visuais. A luz é uma onda eletromagnética. Então, é interessante a gente saber que a óptica ela é muito importante hoje para o estudo da física, principalmente quando a gente quer saber sobre a visão, sobre a estrutura de microscópios, de iluminação, a iluminação usada também na engenharia, muito importante esse estudo. Muito se especulou através dos tempos sobre o que é luz. Na antiguidade, por exemplo, acreditou-se que tanto os olhos emitiam luz para ver as imagens como a recebiam. As várias explicações propostas e a evolução do conhecimento sobre os fenômenos ópticos fizeram que alguns cientistas, como o italiano Galileu Galilei, que viveu de 1564 a 1642, o francês René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, e o inglês Isaac Newton, eles tiveram grande discordância sobre a explicação da natureza da luz, ora com um modelo corpuscular, ora com um modelo ondulatório. Duraram muitos anos, especialmente entre os séculos 17 e 18, e geraram grandes debates entre os cientistas da época. Por motivos didáticos, o estudo da óptica é dividido em duas frentes, as chamadas óptica física e óptica geométrica. Um pouco sobre a luz. Na óptica física, estuda-se os fenômenos luminosos, cuja descrição depende da natureza ondulatória da luz. Na óptica geométrica, estuda principalmente os fenômenos ligados à propagação da luz, com base em alguns princípios simples que consideram o raio luminoso como um elemento definido geometricamente. Então, o que podemos perceber aqui, a óptica física, ela vai estudar a descrição que depende da natureza da luz. Já na geométrica, ela vai estudar a propagação da luz, quais são os princípios do comportamento luminoso. Muito interessante entender essa geometria aí, como ela se espalha no ambiente, como ela incide nas superfícies. As fontes de luz. Denominamos fontes de luz os corpos que emitem luz. Então, todos os corpos que emitem, que produzem luz, são chamados fontes de luz. Elas podem ser primárias e secundárias. Aqui na imagem, percebemos o quê? A imagem que temos um fogo, uma iluminação de um sol e também temos uma lâmpada incandescente. Então, são fontes de luz o quê? Primárias, elas fazem a luz, emitem a luz. E as secundárias são as que recebem a luz. Aqui nós temos a lua, o olho, a paisagem aqui, a água recebendo a luz do sol, não é isso? Muito interessante. As fontes primárias são representadas pelos corpos que emitem luz própria, como o sol, o filamento de uma lâmpada acesa, a chama de uma vela ou uma barra de ferro incandescente, por exemplo. Em geral, ocorrem reações em cada uma dessas, em cada um desses elementos, que transformam um tipo de energia em energia luminosa. Está aqui as fontes primárias, né? Nós temos uma vela acesa e temos a iluminação do sol. Já as fontes secundárias são dos corpos que recebem luz de outras fontes e enviam de volta a fração dessa luz, ou seja, são corpos iluminados. Podemos citar como exemplo de fontes secundárias os planetas, os satélites naturais, artificiais e a maioria dos corpos que nos cercam, como carros, casas, mesas, lápis e etc. Aqui na imagem, ó, a iluminação dos faróis de um carro e uma casa também sendo iluminada por energia elétrica.
Vamos ver agora fontes pontuais e extensas. Quanto ao tamanho das fontes de luz, podemos separá-las em dois tipos. O tamanho dessas fontes, fontes pontuais ou pontiformes e extensas. As fontes pontuais recebem essa denominação quando apresentam dimensões desprezíveis em relação às distâncias que as separam de outros corpos, dos outros corpos. Então, o que nós percebemos aqui? Que as fontes pontuais, elas vão serem desprezadas, vão ser consideradas apenas a luz como um ponto. Você vê como um ponto bem distante ela, não levando em consideração a sua incidência luminosa, só o ponto. Nesse caso, consideramos que todos os raios de luz são emitidos de um único ponto. Como exemplo, podemos citar a chama de uma vela ou de uma lâmpada pequena, quando iluminam um ambiente. Quando as dimensões da fonte de luz são relevantes, em comparação com as distâncias entre os corpos, dizemos que se trata de uma fonte extensa de luz. Então, quando nós levamos em consideração as dimensões e comparamos a distância entre os corpos, nós vamos ter o quê? Uma fonte extensa de luz. Nesse caso, consideramos que os raios luminosos são provenientes de toda a extensão do corpo. Podemos considerar o Sol iluminando a Terra ou uma lâmpada iluminando uma sala, como exemplos de fonte de luz extensas. Então está aqui, ó, o planeta Terra sendo iluminado pelo Sol, que é uma fonte extensa, ele cobre boa parte do planeta. E também temos aqui uma iluminação em uma sala, deixando todo esse ambiente iluminado. Fontes pontuais e extensas. A luz emitida por uma vela pode ser considerada uma fonte pontual. Interessante, aqui, ó, só um pontinho. Nós percebemos aqui a chama que está nessa vela, no caso, que está clareando o ambiente. Uma luminária, quando está acesa, pode ser considerada uma fonte de luz extensa, né? Nós temos aqui uma luz fluorescente, né, na posição horizontal, né, acima, clareando o ambiente. Aqui ela pode ser considerada como uma fonte de luz o quê? Extensa. A velocidade da luz e sua propagação. Como dissemos anteriormente, já vimos em outras aulas, a óptica geométrica considera o raio luminoso como um elemento geométrico na propagação da luz. Nesse sentido, vamos estabelecer algumas definições quanto aos raios luminosos, sua propagação e velocidade. Gente, lembrando que a velocidade da luz é a maior do universo, 300 mil km por segundo. Sendo que já temos estudos aí que diz que o neutrino é a maior velocidade do universo. Isso nós vamos ver em outras aulas sobre a estrutura dos átomos. O raio de luz. Denominamos raios de luz a linha reta orientada que representa geometricamente a propagação de luz. Por vezes, observando a luz que atravessa a fresta de uma porta no quarto escuro ou raios solares penetrando em uma viela ou floresta, podemos visualizar os raios de luz. Aqui na imagem percebemos o quê? Os raios de luz provenientes do Sol. Na brecha de uma porta ou fresta mesmo, nós percebemos os pequenos raios também. Em uma viela, pequenas ruas estreitas, percebemos também a claridade do Sol. Então, nós temos muitos exemplos que percebemos o raio de luz. De fato, não os vemos, mas nos casos acima enxergamos a luz que é espalhada pelas pequenas partículas suspensas no ambiente. Isto é, a luz que é refletida em todas as direções por essas partículas, como na fotografia ao lado. Vemos então esses raios refletidos que atingem nossos olhos. A representação do caminho retilíneo percorrido pela luz é feita com o segmento de reta, orientado para indicar a direção e o sentido da propagação da luz. Então a luz, gente, é sempre retilíneo, certo? E ela vai percorrer sempre em alguma direção e sentido que essa luz ela está sendo emitida. O raio de luz. Nessa propagação ou representação, como nós temos aqui a propagação dessa luz, não levamos em conta a largura ou a espessura do raio, sendo considerado sem dimensão. Então, nessa imagem, é possível observar os raios de luz refletidos nas partículas suspensas no ar. Principalmente entre árvores, entre os galhos, nas florestas, nós percebemos esses raios luminosos. Feixe ou pincel de luz.
aqui já é diferente de raio. Um conjunto de raios de luz que se propaga pelo espaço constitui um feixe ou um pincel de luz. De acordo com sua forma geométrica, ele pode ser cilíndrico ou cônico. Gente, de forma resumida, o feixe ou pincel de luz é o quê? Um conjunto de raios de luz somente, que se propaga no ambiente. O feixe cilíndrico é representado por raios de luz paralelos. Os raios solares, ao atingirem a superfície terrestre, podem ser considerados como um feixe paralelo. Então está aqui o exemplo bem claro, né? A imagem, mostrando que os raios solares eles podem ser considerados o quê? Uns feixes paralelos. E esses feixes paralelos, eles são considerados cilíndricos, que eles formam um círculo. Depois vamos ver exemplos mais à frente. Aqui o feixe paralelo, ó. Aqui estão orientadas as setas, é isso, da esquerda para a direita, e percebemos o que? Um círculo, é isso, aí abaixo, formando o feixe paralelo. Esse círculo aqui é o que vai mostrar o formato. Feixe ou pincel de luz. O feixe cônico pode ser divergente ou convergente. No caso de feixe divergente, os raios de luz que o compõem partem ou parecem partir de um ponto A. Vê figura 1. Estamos aqui na figura 1. Ó. Ele parte do ponto A e se espalha para o ambiente. No caso do feixe convergente, todos os raios de luz do feixe se propagam em direção ao ponto B. Então, já é diferente. O convergente, ele espalha. O divergente, ele espalha. E o convergente, ele se une em um ponto. Vamos ver exemplos aqui mais na frente. Por exemplo, o raio, quando ele é divergente, um exemplo, o feixe de luz de uma lanterna é considerado divergente. Já um feixe de luz é divergente ao incidir na lupa, mas fica convergente ao imergir, porque na lupa ele vai ficar de uma forma mais restrita, mais convergente, em um único ponto. Os feixes luminosos ou pincéis luminosos podem ser classificados em convergente, divergente e cilíndrico. Está aqui os exemplos, é isso? Como eu tinha falado para vocês, que o feixe de luz ele é divergente ao incidir na lupa. Ou seja, ao tocar na lupa, bate na lupa, ele vai ser o quê? Divergente. Mas ele fica convergente ao emergir, ou seja, depois da lupa, ele vai se concentrar em um único ponto. Então, nesse caso, ele vai ser o quê? Convergente, que é esse primeiro caso que nós temos aqui. O segundo caso, o exemplo de um semáforo, nós temos aqui das 3 cores, o sinal vermelho, né? E ele está divergente, está espalhando a iluminação para o ambiente. E nós temos também uma lâmpada cilíndrica aqui, onde os raios dela vai ser no formato o quê? Cilíndrico, quando nós pegamos todos esses feixes de retas paralelas que tem aqui e passamos um círculo nele, para provar que ele é circular, cilíndrico. Feixe ou pincel de luz. A iluminação feita por uma lanterna é um exemplo de feixe divergente, mas ao atravessar uma lupa, o feixe torna-se convergente. Está aqui o exemplo bem claro, que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, agora nós temos uma imagem bem propícia. A lanterna, antes da lupa, ela está o quê? Divergente. Ao passar pela lupa, ela vai ser o quê? Convergente, ou seja, ela vai se concentrar em um único ponto. Aqui nós temos as referências bibliográficas, que foram as fontes de consultas de vários sites, né? Concurso Professor Autor, materiais, conceitos básicos de óptica e geométrica, disponível em Educação de Pernambuco, com acesso em 18 de agosto. Óptica básica, disponível no site Brasil Escola, do UOL, em 18 de agosto também. Óptica básica, os conceitos, tudo que vimos no Mundo da Educação, UOL também. Acessos em 18 de agosto de 2020. Silva Cláudio Xavier, da Física Aula por Aula, Mecânica dos Fluidos, Termologia, Óptica. Cláudio Xavier da Silva, Benigno Barreto Filho. Primeira edição São Paulo, editora FTD 2010. Então, muito interessante essas fontes de pesquisa, que foram os créditos de todo esse material para elaborar essa aula. Deixar aqui uma frase de Isaac Newton, que ele diz o seguinte: se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Então, sempre nós devemos nos apoiar nas pesquisas, nos materiais de estudos,
nas pessoas que estudam muito, nos grandes cientistas, para que nós possamos ter o quê? Uma visão mais longe, certo? Então, quando você vê algo promissor, que tem um grande futuro, principalmente nós percebemos isso nos estudos, nós temos que se apoiar mais ainda, ok? Desejo muita saúde, vai ficar tudo bem, saudade de todos, bons estudos e muito obrigado.